Que nessa reflexão do dia de hoje nós possamos ouvir e entender o que nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos dizer. Peçamos a intercessão da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho, e Deus e os que o ouviram viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, de modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que eu escuto. E o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com essas palavras, nosso Senhor Jesus Cristo vem nos dizer que Ele e o Pai são um, pois quem o enviou foi o próprio Pai, e Ele, na presença daqueles que o ouviam, certificava de que Ele seguiu o exemplo maior de um Deus que é Pai. E nós, como os seus filhos, assim como Jesus nos disse, ensinou-nos a chamar Deus de Pai, também devemos seguir o exemplo maior do próprio Cristo Jesus. Ele veio para nos livrar de toda a condenação. E não há maneira maior do que seguindo os exemplos de bondade, os exemplos de amor, o exemplo de entregar a sua própria vida para que todos sejam livres. Qual de nós é capaz de seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus? Qual filho é capaz de seguir e arrisca o que o Pai lhe diz? Qual o pai é capaz de entregar o seu próprio filho à morte? Nós vemos a intolerância das pessoas ao ouvir que o Pai trabalha sempre, em todo lugar, e ele também não poderia parar de trabalhar, e por causa de um ato de bondade, ainda assim querer condená-lo à morte, Por trabalhar
no sábado ou executar as suas maravilhas nos dias de sábado, eles consideravam nosso Senhor Jesus um transgressor. Mas tudo o que ele fazia era dar vida àquele que estava morrendo, dar vida àquele que estava morto, àquele que estava fora da sociedade, trazendo para si, né? Trazendo esperança, trazendo retidão, dando vida digna àqueles que estavam, de certa forma, perdidos naquele tempo. E aqueles que se julgavam já salvos se achavam desmerecidos daquela força, daquela bondade, tudo porque usavam a sua sabedoria para o mal e não para o bem. Pois nosso Senhor Jesus Cristo nos deu uma promessa de que aquele que o seguir, daquele que o ouvir e fazer da mesma maneira que ele e fazer as suas bondades, esse sim será digno dos reinos dos céus. Quanto àqueles que praticaram as coisas más, esses não terão direito às coisas de Deus. Que nós todos possamos ter sabedoria, inteligência para ouvir, refletir e colocar em prática as ações que o próprio Senhor tem para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.